Dando continuidade aos nossos estudos sobre os mecanismos de defesa das plantas, nessa videoaula nós vamos focar nos hormônios vegetais que estão envolvidos nessa defesa das plantas, principalmente no ácido salicílico. Ácido salicílico, juntamente com ácido jasmônico, são os dois hormônios envolvidos na sinalização das plantas contra ataque de outros organismos vivos. Especificamente no caso do ácido salicílico, está mais relacionado com o ataque de fitopatógenos, enquanto que o ácido jasmônico está mais relacionado com o ataque de herbívoros, o ácido salicílico está mais relacionado com o ataque de fitopatógenos. Aqui está mostrando a estrutura do ácido salicílico. E ele foi extraído da planta Salix, que é o chorão, e que ele é a base do que nós encontramos nas aspirinas. Aspirinas é formado por ácido salicílico, mas com pequena modificação, grupamentos que são aderidos à sua estrutura. Principalmente aqui, esta parte que é aderida na estrutura do ácido salicílico, formando o acetil salicílico. E o ácido salicílico é proveniente da rota do ácido chiquímico. Nós não entramos em detalhes na rota do ácido chiquímico no metabolismo das plantas, mas vocês podem perfeitamente entender o que está acontecendo. Aqui nós temos a rota das pentoses fosfatadas, que nós discutimos falando da respiração. Aqui nós temos a glicólise, quando nós falamos da respiração também. Cada uma delas fornece determinados compostos que entram para a rota do ácido chiquímico. E a rota do ácido chiquímico é uma rota que vai levar à produção de diversos aminoácidos específicos, como a tirosina, como o triptofano. E essa rota do ácido chiquímico vai produzir diversos taninos, vai produzir alcaloides, vai produzir as próprias auxinas naturais. E agora esse ácido chiquímico ele vai levar à produção de fenilalanina. E essa fenilalanina vai sofrer uma série de reações que vai levar inclusive à produção de lignina. Mas também ela pode levar à produção de flavonoides. Ou seja, está altamente relacionado com o metabolismo secundário das plantas. E essa fenilalanina é que nos interessa nessa história. Essa fenilalanina, em função da enzima chamada de Pal, produz o ácido cinâmico. E aqui nós temos a fenilalanina em presença do Pal, produzindo o ácido cinâmico. Esse ácido cinâmico é o precursor, que vai sofrer uma série de reações que não vamos entrar nesse nível de detalhamento, que vai culminar com a produção do ácido salicílico. Ou seja, está envolvido com o metabolismo secundário das plantas. E a principal função fisiológica do ácido salicílico é como um sinalizador de defesa das plantas contra o ataque de fitopatógenos. E ela pode fazer isso de duas formas distintas. Primeira coisa, quando está acontecendo a infecção de uma folha, esta folha infectada ela vai desenvolver uma resposta localizada àquele processo de infecção, mas ela vai também produzir ácido salicílico. E esse ácido salicílico pode ser transmitido para outras partes da planta através do sistema vascular, mais especificamente o floema. Então ele vai ser transportado para o restante da planta, sinalizando que está tendo um processo de infecção. Uma outra coisa que essa folha infectada faz é produzir a forma volátil, que faz uma metilação do ácido salicílico. E esse ácido salicílico agora, na forma gasosa, ele pode ser transmitido pelo ar para outras partes da própria planta e para as plantas ao redor, sinalizando que está tendo um processo de infecção. Então a planta está sinalizando para ela própria e para outras plantas que estão ao redor dela que ela está sendo infectada. Isso vai desencadear uma resposta nessas outras plantas e na própria planta para se proteger porque a infecção está a caminho. O que o ácido salicílico faz? Ele induz a síntese de PR proteins. Significa Pathogenic Related Proteins. São proteínas relacionadas com determinados patógenos, que podem ser antifúngicos ou antibacterianos. E aqui só para ilustrar, existem várias famílias, PR1, PR2, PR5, PR13 e por aí afora vai. Cada um deles com uma determinada função e que vão atuar de formas completamente distintas. Por exemplo, a PR2 são as beta-gluconases, vão atuar na parede celular do próprio fungo. Tem outros que são as quitinases, vão atuar na quitina da parede celular do fungo. E por aí afora vai. É altamente complexo, extremamente específico. Nosso objetivo é dar uma visão geral do processo para vocês. Então, mostrando que as respostas do ácido salicílico estão relacionadas com as PR proteínas. E aqui está mostrando um exemplo de um processo de infecção. Nós temos aqui o patógeno, e esse patógeno, ao infectar
vai ser reconhecido por um receptor, propriamente dito, e essa percepção vai desencadear uma cascata de eventos, e essa cascata de eventos vai levar uma série de respostas. E uma delas é a própria síntese do ácido salicílico. E a síntese do ácido salicílico vai induzir a resistência sistêmica adquirida a esse processo de infecção. Em resumo, tanto o ácido salicílico quanto o ácido jasmônico, ambos participam do mecanismo de defesa das plantas, no sistema de comunicação, seja intraplanta ou seja interplanta, principalmente interplanta no caso do ácido salicílico, que vai para a forma volátil. Isso vai fazer com que haja uma percepção do estímulo do meio, o estímulo negativo do meio no processo de infecção, seja por fitopatógeno, seja por inseto, que vai fazer com que a planta responda no mecanismo de defesa, tentando sobreviver naquele ambiente inóspito a ela. Esse assunto é extremamente complexo, tem mais alguns pontos que são discutidos com vocês no texto complementar liberado para vocês, mas basicamente era isso que nós tínhamos para passar para vocês nesta aula, e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!